Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje nós iremos refletir um pouco sobre a aceitação pelos amigos, tá? Dentro do nosso assunto de ética, porque o capítulo que nós estamos estudando é ética com meus amigos. Então, nós vamos entender no decorrer dessa aula, tá? A questão da aceitação e por que muitas vezes nós rejeitamos pessoas do ciclo de nossas amizades. Então, acompanhe comigo aí as explicações. Aceitação pelos amigos. Primeiro, o que é o sentimento de rejeição? Porque se nós estamos falando de aceitação, e nós vamos perceber que muitos de nós, às vezes, rejeitamos, tá, as pessoas e não aceitamos elas como os amigos, aí nós vamos ver que a rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. A sensação é de ser rejeitada, assemelha-se a ser jogada na lata do lixo, é algo que machuca, que deixa as mágoas, que persegue o indivíduo ao longo dos anos, tá? Então, o sentimento de rejeição está na frustração justamente das nossas expectativas sobre o outro. Aí vem a questão do medo, da tristeza e do isolamento. Quando nós falamos de aceitação pelos amigos, é porque é importante, sim, para o ser humano, para todas as pessoas se sentirem amados, aceitos, principalmente em relação às amizades, tá certo? E quando nós rejeitamos alguém, os sentimentos que vai permear na mente daquela pessoa que ela foi rejeitada. Então, com isso, ela vai desenvolver uma grande tristeza, tá? E isso seria um dos piores sentimentos, que nós podemos experimentar, que é o de ser rejeitado. Eu creio que nenhum de vocês gostariam de ser rejeitado, de tentar fazer amizade com alguém, com algum grupo, e ali o grupo isolar você, e fazer de conta que você não existe, você ficar de longe observando as pessoas sem poder interagir. Quando queremos ou nos sentimos parte de um grupo, tá? E então somos excluídos dele, parece que a nossa vida se desmorona, pessoal? Porque quem é que quer ser excluído? Quem é que quer ser rejeitado, maltratado? Ninguém. Então, todo mundo quer ser bem aceito na roda de amigos, tá certo? No meio dos amigos. Ninguém quer ser discriminado. Mas parte da nossa personalidade, ela é formada a partir das feridas emocionais. Vocês sabiam disso? Feridas emocionais essas sofridas desde a infância. Por essa razão, a pessoa que sofre da ferida da rejeição, tá, se caracteriza por se desvalorizar e busca a perfeição a todo custo. Observe essa imagem aí do slide. O garoto, ele ficando de fora, sendo rejeitado pelos colegas. Então, isso vai abrir uma ferida emocional muito grande. Isso começa lá desde a infância, desde criança, tá certo? Ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém quer sofrer com esse sentimento. Então, por isso, não vamos rejeitar ninguém. Essa situação vai levar a pessoa à busca constante de reconhecimento pelos outros, Desejo que vai demorar a ser saciado. Então, ela vai tentar buscar ser aceita de qualquer forma, de qualquer maneira, porque ela vai se frustrar dentro dessa rejeição, tá? A pessoa que sofre de rejeição, ela pode direcionar-se a esse sentimento internamente ou externamente. Perceba aí, tá? Quanto mal nós vamos ocasionar na vida de uma pessoa pela rejeição. Internamente, ela vai gerar sentimento de baixa autoestima, de desvalorização, de culpa, de timidez. Ela vai se achar inferior, tá? E externamente a pessoa pode se tornar agressiva para se defender do seu sentimento de carência e de rejeição. Então, aquela pessoa que não é aceita pelos amigos,
ela vai desenvolver uma baixa autoestima, tá? Ela vai ter um complexo de inferioridade, porque ela vai achar que os outros colegas é melhor do que ela. Sentimento também de culpa, porque ela vai se sentir culpada. O que será que ela fez para não ser aceito pelos amigos, tá? Então, ela vai se sentir uma pessoa carente por conta dessa rejeição, tá certo? Agora, quais são os motivos pelos quais nós rejeitamos alguém? Se eu estivesse aí com vocês, eu iria perguntar por que que muitas vezes você rejeita um amigo? Por que que você muitas vezes não aceita o amigo, o colega entrar no teu grupo, nas tuas amizades? Nós vamos apresentar aqui alguns motivos que acontece a rejeição. Veja aí. Primeiro vem por conta da beleza física, né? Mas já quer dizer que a beleza mais importante e fundamental não é a beleza física, mas sim a beleza interior. Muitas vezes a pessoa é bela por fora, tá? Mas não é um ser humano sensível. Então, aqui entra a questão da exclusão, quando eu não aceito, quando eu desprezo, tá bom? Pela questão da beleza física, porque muitas vezes a pessoa é gordinha, aí o outro que é mais magro vai se sentir melhor do que ele. Às vezes pela questão da cor da pele, né? Às vezes pela condição social da pessoa. Então, tudo isso são motivos que muitas vezes as pessoas rejeitam o outro. Vocês sabiam disso? Os comportamentos diferentes, né? Porque ninguém é igual, tá? Às vezes pelas opiniões que são diferentes dos demais, a maneira de agir, a maneira de ser. Muitas vezes, até por um colega, né, ser estudioso, sempre prestar atenção nas aulas, aí os outros vão ditar ele como nerd, vão tirar brincadeirinhas de mau gosto, né, assim, com aquele colega, por ele gostar de estudar, de prestar atenção na aula. Então, às vezes, não aceita o outro, tá certo? Por conta do comportamento dele diferente, porque o aluno ele é diferente, ele age diferente, ele se comporta diferente, a maneira de agir, de pensar, até a maneira de ser. Aí, muitas vezes, os amigos, né, não aceitam, rejeita por esses comportamentos que são diferentes. Mas, pessoal, ninguém é igual. Nós precisamos aprender a conviver com o diferente, tá? E aceitar essas diferenças. Terceira coisa é o racismo, né? Que consiste num preconceito, na discriminação com base em percepções sociais, baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Então, muitas vezes, alguém ela é rejeitada, não é aceita pelos amigos por conta da sua cor, como eu já falei aqui. Aí entra a questão do racismo, entra a questão do preconceito, tá? Dessas percepções aí que são baseadas nessas diferenças, né, biológicas, tá? Mas todos nós somos iguais, todos merecemos respeito, tá bom? E a rejeição pela condição social, né? São subjugadas por ser pobres. Aqueles que têm uma condição melhor, né? Aí vai se achar um ser humano melhor. Acha que alguém que é desfavorável socialmente em relação econômica, né, por ser pobre e muitas vezes não ter condição de usar roupa de grife, da moda, estar sempre ali na moda, tá? E às vezes os amigos não aceitam aquela pessoa e rejeita. Isso é a rejeição pela condição social. Veja nessa imagem aí, duas crianças aí no lixão, né? Muitas vezes sobrevivem disso, do lixo, das sobras, do resto, tá? Aí, por essa condição social desfavorável, elas vão ser subjugadas, tá? Por ser pobres. Aí, muitos dos colegas não vão aceitar, tá? Ali no rol de amizade pela condição social. Isso tá certo, pessoal? A exclusão é o processo de privar alguém de alguma coisa. Então, acaba privando a pessoa de se socializar, de partilhar, de conversar, de interagir. Assim, alguém que se sente excluído na escola está sendo privado de alguma coisa. Muito provável, né? Às vezes que isso aconteça no ambiente da escola,
alguns colegas excluindo os outros das amizades, se juntando ali, como se diz o dito popular, fazendo aquela panelinha, né? Falando do outro, expondo o outro, tá? Então, pessoal, isso é muito feio, isso não é ético, tá bom? Ética com os amigos é a aceitação, não a rejeição. É possível que seja uma privação de brincadeiras ou até a presença de um amigo ou do grupo de colegas de modo geral. Às vezes você rejeita um coleguinha ali no horário do intervalo, não quer a presença dele ali no meio para brincar, tá? Em um jogo, em uma atividade. Aí nesse contexto é possível que apenas uma pessoa seja responsável pela exclusão ou todo um conjunto de pessoas. Possa ser que seja todos ali do grupo que tem o mesmo pensamento, a mesma atitude errada de não aceitar e de excluir, ou possa ser que naquele meio ali dos amigos exista apenas uma pessoa, tá? Que tem pensamento, né, diferente dos demais. E se um dia isso chegar a acontecer, que nós venhamos a defender, tá certo? A permissão, a aceitação dessas pessoas no meio, né, dos amigos. Aí vamos ver aí as sequelas da rejeição. Pessoal, isso é tão sério, rejeitar alguém, seja pela cor, seja pela religião, tá? Seja pela questão social, seja por quais razões forem, tá certo? Nós vamos ver o grande mal que muitas vezes nós cometemos contra um ser humano, contra uma pessoa. Pessoa que passa por algum tempo sofrendo com o sentimento de rejeição pode em algum momento associar outros sentimentos, né? Ao fracasso, ao abandono, à privação emocional, à indesejabilidade social, a busca de aprovação, porque ela vai querer ser aprovada, né? Ela vai se tornar uma pessoa pessimista, ela pode vir a se isolar, perder a oportunidade do convívio social, tá? Porque ela vai se sentir o nada, ela vai se sentir fracassada. Então, pessoal, a aceitação do outro é muito importante. Eu aprender a aceitar o outro como ele é, com suas qualidades e também com seus defeitos. Não vamos querer, pessoal, rejeitar ninguém, isolar ninguém do grupo de amizades, tá bom? Receba todas as pessoas de braços abertos, tá certo? Não rejeite. O sentimento de abandono, pessoal, que é uma pessoa rejeitada, ela vai se sentir abandonada. Vai consistir em um estado de espírito em que a pessoa demonstra estado de angústia. Essa pessoa vai estar angustiada, ela vai chorar, ela vai se deprimir, tá? Que são expressos sob sentimentos de que ninguém se importa com ela, ou que ela não vale nada, tá certo? Ela vai se sentir totalmente abandonada. Então, essa aceitação, ela é importante dependendo de qualquer coisa. Nós precisamos aprender a conviver com o outro e aceitar as diferenças. O fracasso, porque uma pessoa que não é aceita pelos amigos, que ela é rejeitada, ela vai se sentir fracassada, né? É a sensação permanente de ter falhado. Ela vai achar que a culpa é dela, que ela fez alguma coisa ou aconteceu alguma coisa para ela não ser aceita, tá? Por não ter alcançado nada, né? O fracasso, aí o fracassado, ele sente que não tem possibilidades. Aí esta síndrome afeta o passado, o presente e permanece no futuro da pessoa. E eu creio que nenhum de nós queremos rejeitar ninguém para fazer com que o outro morra, né? Para fazer com que o outro se sinta deprimido, fracassado, derrotado. Não, nós temos que contribuir com a formação do outro, do aceitar o outro como ele é. Por mais que você tenha uma opinião diferente, que você não concorde com determinadas coisas, mas é importante haver, sim, a aceitação e o respeito. Aí a perca do convívio social, né? Ele vai se isolar, é o que nós chamamos de isolamento social. Hoje nós estamos vivendo, por conta da pandemia, o isolamento social e nós estamos percebendo quanto é ruim ficar longe das pessoas, só dentro de casa, né? Então, esse isolamento social é a perca do convívio, porque não foi aceito pelos amigos e se sentiu frustrado e rejeitado, tá? Vai haver diversas perturbações de ordem psíquica
que vai aumentar a dificuldade para manter um trabalho ou até mesmo para sair de casa para fazer compra. Porque vai vir a depressão, o estresse, a tristeza, tá? A loucura, a ansiedade, a própria rejeição, né? Então, quando nós rejeitamos alguém, perceba o quanto mal nós estamos causando na vida desta pessoa. Às vezes, pelo simples não que nós damos a alguém que quer inserir ali no nosso grupo de amizades. Nós acabamos fazendo separação, tá certo? Discriminando as pessoas. E isso não é ético, tá bom? Aí, como é que eu posso superar o sentimento de rejeição? Se você está se sentindo assim, aqui vai uma dica. Como é que você pode superar esse sentimento de rejeição? Primeiro, mudar a sua perspectiva. Para de focar no abandono, né? Porque as pessoas ficam pensando somente naquilo ali que é negativo. Aí, quando vivemos perseguidos pelo medo da rejeição, acreditamos ter todas as razões para merecermos essa realidade. Você vai acabar achando que a culpa é sua e que você merece estar passando por aquilo. A verdade é que não, né? Você não tem culpa de nada, você não merece estar passando por aquilo. Não deixe esses pensamentos ditarem como você vive, tá bom? Porque senão, se você não mudar o rumo, a sua perspectiva, de pensar em outras coisas, de reagir a essa rejeição, então aí é onde você realmente vai achar que você não é nada e que a culpa é toda sua porque alguém não te aceita como você é. Segunda coisa seria praticar o amor próprio. Se eu estou sendo rejeitada, eu vou aprender a praticar o amor próprio, a me amar primeiro, para depois eu amar os outros, a se preocupar comigo primeiro, para depois me preocupar com os outros, se analisar as nossas virtudes. Eu vou olhar para mim, né, e vou perceber, tá, que eles estão me rejeitando porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não compartilho com coisas negativas, com mentira. Aí você vai trazer e analisar as suas virtudes, porque muitas vezes você é estudioso, tá? O que é que você mais gosta em você? Aí você começa a fazer essa análise, tá? Aí você começa a listar e ler todos os itens diariamente que você é capaz, que você pode, né? Então, as chances de você não acreditar em suas próprias qualidades são grandes. Muitas vezes nós não acreditamos no nosso potencial, né? Então, precisamos, sim, de um exercício diário, né? Que vai fazer a gente se, digamos assim, o exercício, lentamente, a gente fazendo ele, nós vamos nos acostumar. Por quê? Porque nós vamos falar com a gente mesmo, tá? Que nós somos, nós podemos, nós somos capazes, que ninguém é melhor do que a gente, que todos nós somos iguais. E nós começamos a mentalizar isso, tá? E a praticar o amor próprio, me amar primeiro, aí depois eu amo o outro, tá certo? Terceira coisa é perdoar o passado, porque as pessoas que passam por isso, muitas vezes, no seu presente, estão tão amarguradas e magoadas que não liberam perdão. Então, perdão é uma forma de libertação dessas sensações ruins, por meio de um processo longo de compreensão e aceitação dos eventos em nossa vida. É possível se livrar da mágoa. Então, eu preciso me libertar dessas sensações ruins, eu preciso parar de estar pensando que eu sou uma fracassada, que a culpa é minha, nada disso, tá? Vamos nos perdoar, tá certo? E vamos também liberar perdão. Nada de achar que nós somos o culpado, tá certo? E como aceitar os outros? Muitas vezes nós não sabemos como aceitar o diferente, o novo, como conviver com eles, né? Então vamos aí. Primeiro, aceite-se. Para me aceitar alguém, eu preciso também me aceitar. Se você está rejeitando alguém, é porque em algum momento tu já foi rejeitado, ou tu se acha rejeitado, e tu começa também a rejeitar alguém. Então, se aceita primeiro, se ama primeiro, tá? O primeiro e mais difícil passo para aceitar os outros é aceitar a si mesmo. Aceitar você como você é, com as suas qualidades, seus defeitos, por tudo que você é, por toda a sua perfeição e faltas, que aprendemos também com os erros, tá? Por toda a sua beleza e falha. Então, aceite você do jeito que você é.
por cada movimento certo e rumo errado, por todos os seus pecados e virtudes, tá bom? Então, a primeira coisa é acreditar que você é capaz, é aceitar a você mesmo, para que depois a sociedade e as outras pessoas te aceitem. Aceitar as pessoas como elas são, pessoal, isso é tão importante. Aceitar com seus defeitos, com suas qualidades, afinal, quem não tem defeito, pessoal? Diga aí quem não tem defeito, tá? Joga aí a primeira pedra, quem não tem, né? Quem não pecou, tá bom? Então, nós precisamos sim, mesmo com o defeito do outro, com aquilo que eu não gosto, eu preciso aceitar. Então, é muito importante aceitar as pessoas como elas são. Não quero mudar elas, não. A forma de agir, de pensar, não. Deixe que se elas tiverem de mudar, elas vão mudar por si só. Tá bom? Aí, eu trago aqui uma pequena estrofe, né, da música Epitáfio do Titãs, que diz assim: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Isso é muito interessante, a letra dessa música, porque faz cada um de nós refletirmos, né? Porque aqui está retratando alguém que não tinha tempo para a vida, só pensava em trabalhar e acabava que não aceitavam as pessoas do jeito que as pessoas eram, porque as pessoas erravam. Então ele diz que ele deveria ter aceitado as pessoas como as pessoas realmente são. Pessoal, isso é muito importante. Aceitar o outro, conviver com o outro. Nós erramos muito, tá? Dentro da nossa convivência, da gente querer que o outro seja como a gente, que o outro pense como a gente, haja como a gente, tá bom? Então, isso não é correto, isso não é ético. Essa aceitação pelos amigos, ela é muito importante. E aquelas pessoas que se sentem fora, tá? Que não se sentem abraçadas, que se sentem rejeitadas, excluídas, humilhadas, nós vimos aqui que vai trazer muitas consequências negativas na vida dessa pessoa. Não seja você a contribuir para alguém que fique depressivo. Não seja você a contribuir com a sua rejeição para alguém que vive isolado dos outros, tá? Não queira você contribuir para alguém que, devido à depressão, venha tirar a sua própria vida, mas, pelo contrário, venha dar luz, esperança, aceitar as pessoas como elas são. Isso é importante, ninguém é igual a ninguém. Aí ele disse que deveria ter amado mais, ter chorado mais, né? Porque não aproveitou as oportunidades da vida, se preocupou muito com o trabalho e deixou de viver as outras coisas essenciais. Então, que nós venhamos a aprender a aceitar o outro. Se você está ali em uma roda de amigo, tá? E tem algum colega, não menospreze ele, não. Não rejeite ele, não. Porque ele é negrinho, você é branco. Não seja racista, não. Porque você tem uma condição social melhor do que seu colega, tá? Vamos deixar de preconceito, pessoal. É ética com os amigos é isso. Não pode haver o preconceito, o racismo, a rejeição, não pode, tá? E ser aceitado pelo grupo é muito importante. Como você se sentiria se você fosse rejeitado? Reflita aí. Se você chegasse querendo se inserir em um determinado grupo de amigos e ali aquele grupo de amigos te rejeitar, te barrar, porque não quer você ali, como é que você iria se sentir? Da forma como você iria se sentir, a forma como as outras pessoas também se sentem quando nós praticamos esse egoísmo, quando nós praticamos essa falta de educação, quando nós rejeitamos alguém, tá? Então, eu espero, né, ter contribuído com vocês para que vocês nunca, jamais, na vida de vocês possam rejeitar ninguém, tá bom? Possa sempre abrir caminhos de novas amizades, novas descobertas, mas nunca rejeite ninguém. Diga que ama, que a pessoa é importante, abraça essa pessoa, abraça a causa dela, mas nunca rejeite, pessoal. Vamos aceitar,
aprender a aceitar o outro da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. Quem sabe ele sendo aceitado, né, por todos, e perceba, tá certo, que todo mundo está aceitando ele, mesmo com os seus defeitos e suas qualidades, ele venha também a mudar naquilo que você acha que é errado. Porque às vezes o que é errado para você é certo para o outro, tá bom? E o que é certo para você, às vezes é errado para o outro. Que são questões de quê? De opiniões. Mas que nós devemos sim aprender a aceitar, tá? Não exclua ninguém. Não querer fazer a diferença. Nesse sentido, é da rejeição. Queira fazer a diferença no sentido da aceitação. Vamos ser diferentes em aceitar aquelas pessoas que são excluídas, onde muitas vezes a própria sociedade exclui por conta da questão social, por conta da questão financeira, tá? As pessoas começam a apelidar, às vezes mesmo pela questão que os amigos não aceitam, né? Pela questão do conhecimento. Então, existem muitos motivos dessa não aceitação, mas nós percebemos que isso vai fazer muito mal ao outro. E eu creio que você não quer ser culpado pela morte de ninguém, né? Pela depressão de ninguém, pela tristeza de ninguém. E que o mais importante não é a beleza que está por fora, mas sim a beleza que está dentro de você. Então, vamos aprender a aceitar, tá, as pessoas como elas são, aceitar os amigos, os colegas, no nosso ciclo de amizade. E rejeição, tô fora, tá? Não pratique a rejeição, mas a aceitação. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.